Som. Nós vamos fazer uma leitura breve do versículo. A leitura que queremos deixar com vocês hoje está em Salmos 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Temos o privilégio de estar servindo ao Senhor nesta igreja há 8 anos e temos vivido tempos maravilhosos.
Deus vem nos abençoando sobremaneira. Muitas e maravilhosas experiências e milagres vivenciamos como corpo vivo de Cristo cada dia, mês e ano neste lugar. Nós temos a plena convicção que nossa igreja tem tido o privilégio de servir a Cristo em seu reino bendito neste lugar. Glórias a Deus por isso, pois é exclusivamente por Ele que chegamos até aqui. São 21 anos que a nossa igreja está plantada neste bairro e muito nos alegra. Sabemos que ainda falta muito para fazer. As lutas enfrentadas e as vitórias conquistadas servem e servirão para o nosso crescimento e edificação. E são provas de que Ele está nos lapidando e nos fazendo melhor a cada dia que passa. Louvado seja Deus. Em tudo vimos a mão de Deus nos conduzindo e abençoando. Nossa igreja é um presente do Senhor na vida de todos que conhecem e frequentam. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos aqui, comemorando mais um ano, e as portas do inferno não nos puderam deter. Somos os seus filhos, sua igreja, uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Por sua forte mão e seus planos, que não podem ser frustrados, somos conduzidos sempre ao triunfo, até que a plenitude de Cristo seja formada em nós. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória, por todos os seus grandes feitos, e por nos governar e nos conduzir a um destino glorioso e eterno. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Oremos. Senhor, neste momento, colocamos, ó Deus, em agradecimento, Senhor, esta noite. Senhor, este mês é o mês que nós comemoramos mais um ano da nossa igreja, e nós queremos aqui te agradecer, ó Deus, por todas as maravilhas que Tu tens derramado na vida de cada um de nós. Senhor, obrigado por esta igreja. Obrigado, ó Deus, porque nós temos o verdadeiro amor reconhecido neste lugar. Senhor, nós te pedimos que Tu abençoe, ó Deus, mais um ano da nossa igreja. Abençoe o líder desta igreja, a família do líder desta igreja, Senhor. Abençoe os membros que formam esta igreja. Que Tu possas, ó Deus, continuar derramando bênçãos infinitas sobre a vida de cada um de nós. Abençoa o nosso culto. Toma todo louvor e toda adoração, ó Deus, nesta noite, que seja tudo para a Tua honra e Tua glória. Fala conosco neste dia, Senhor. Nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu queria que desse um brado de júbilo aí, quem veio adorar o Senhor hoje aí. Tá fraco, hein? Tá fraco. Dá um glória a Deus mais forte aí. Diga assim: eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder, para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. O quê? Sou um cidadão dos céus, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Vamos cantar do início. Eu tenho uma palavra, nela confiarei.
conquistada lá na cruz, com autoridade e poder. Diga! Para pisar serpentes e escorpiões, e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar! Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Ele fugirá. Ele fugirá. Ele fugirá. Aleluia! Glórias a Deus. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida me entregou para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu. É quem? É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações, que sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare: maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida me entregou para me resgatar. Oh, oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Declare: digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizesse a mim. Maravilhosa, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. As montanhas e tem poder pra salvar, tens poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Senhor Jesus Cristo, faça o mundo brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus Cristo, faça o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
dele há muito tempo, então sinta o toque dele aqui. Hoje é uma data especial, hoje é um momento propício para que Deus possa te tocar de novo e te encher novamente. Você precisa se render à presença dele que está aqui nesse lugar e pedir a ele nessa noite: toque em mim de novo. Porque ele deu o único filho, ele não tinha outro, era o único, mas mesmo assim ele entregou por mim e por você, para verter o sangue dele na cruz do Calvário, e ele está aqui nessa noite. Se renda ao toque dele hoje aqui. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina.
Diga isso. E a minha vida? E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Diga, o fogo nunca dorme. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. É o amor dele por mim, por você. Creia nisso. Existe um amor mais ciumento que a morte. Ei! Declare! E a minha vida Ele governa. Yeah. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo ele disse: ei, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Diga alto, alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o seu nome, levantamos o seu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o seu nome, levantamos o seu nome.
adore. Erga suas mãos aos céus e adore. Geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Diga alto, mais alto. Levantamos o seu nome alto, levantamos o seu nome. Tudo que eu tenho é teu, pra sempre e sempre, amém. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre e sempre, amém. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre e sempre, amém. Tudo que eu tenho é teu. Diga isso, diga isso. Pra sempre e sempre, amém. Diga tudo. Tudo que eu tenho é teu, pra sempre e sempre, amém. Tudo que eu tenho é teu, pra sempre e sempre, amém. Entregue tudo que você tem nas mãos de Cristo. Entregue tudo que você tem nas mãos dele, pois Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando dos seus problemas, Ele está cuidando pela situação que você está passando. Então entregue tudo nas mãos dele. Diga que tudo que você tem é dele. Diga a Ele, fala: Deus, tudo que eu tenho é teu, pois Ele vai cuidar muito bem do que você tem. Ele vai cuidar muito bem de você. Ele vai cuidar muito bem da sua família, pois Ele está aqui. Ele está aqui de braços abertos para você. Ele está aqui de braços abertos para o seu sacrifício. Ele está aqui de braços abertos para a sua família, de braços abertos para a sua oração. Ele está aqui esta noite, pois tudo que temos é dele. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Sempre, amém. Diga a Ele a glória, a Ele.
para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Nós te adoramos, Deus, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Com suas palmas, louve o Senhor essa noite. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Adorado és, exaltado és, só tu és santo, Senhor. Paz do Senhor, igreja. Que susto, pastor. Pensei que fosse para eu cantar. Não entendi nada. Não tinha acabado ainda. Ele está me olhando e eu, gente, nem ensaiei. Meu Deus. Menina, suei agora horrores. Parece que eu agachei. Não entendi nada. Ai. Vamos lá, gente. O Salmo 65, verso 4, diz que bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Que nós possamos entender que a nossa felicidade é estar na presença de Deus e fazendo a sua vontade. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu começar pelo final. O Natan, cadê o Natan? Natan está por aqui? Desceu? Então, o Natan, aquele carequinha, pediu para avisar aos idosos que não tiverem como vir à igreja por falta de transporte, para falar com ele ao final do culto, tá? Cantina, bolo de laranja da Neia e caldo de aipim. Então, hoje eu não precisei orar, porque laranja é fruta e aipim é carboidrato bom. Então, melhora a digestão, ajuda a combater artrite, essas coisas todas. Então, vocês podem ficar à vontade de comer bastante, tá? Vamos lá agora aos anúncios. Terça-feira, culto da família, às 19h30, com a direção do pastor Ney Teodoro. Cheguem cedo para pegar a oração, a unção com óleo. Quarta-feira, 8h, Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira, 19h30, culto de oração, com a direção do nosso pastor Ney Teodoro também. Domingo, às 7h30, oração que antecede a escola bíblica dominical. As mulheres se encontram na salinha lá em cima e os homens aqui no templo. Às 8h30, escola bíblica dominical. Às 10h, o culto da manhã. E às 18h, esse culto que você está participando agora, que é o culto de adoração. Dia 9 de julho, nossa festa julina, às 3h, aqui no estacionamento da igreja. Eu queria chamar o diácono Rogério rapidinho para dar uma palavrinha. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Queria falar com vocês rapidamente sobre a nossa atividade festiva que a gente, na verdade, nós começamos ontem, né, a celebrar 21 anos da Igreja Nova Vida. Continuamos hoje durante todo o mês. E a festa que vai simbolizar essa celebração vai ser dia 9, no nosso estacionamento, como a gente vem anunciando aqui, vocês devem saber.
mas tem algumas coisas que eu queria só falar com vocês. A festa ela vai começar às 15 horas. Eu estou organizando junto com algumas pessoas, os líderes de barracas, e ficou da minha incumbência convidar algumas igrejas. Boa parte dessas igrejas não vai vir, né? Acho que, se não me engano, só São Mateus e a Nova Vida da Pavuna. Mas eu estou confiando na nossa igreja em celebrar, em convidar pessoas, em estar presente, em se fazer presente, tanto trabalhando quanto celebrando também, porque, afinal de contas, é o aniversário de toda a igreja. E somos nós, para estarmos ali. Então, a gente vai começar às 3 horas da tarde, e já às 3 horas da tarde já vai ter som, já vai ter barraca, já vai ter uma série de coisas. A rua vai ficar fechada, porque a gente conseguiu essa solicitação. Mas, como vocês sabem, o nosso estacionamento ele tem algumas particularidades. Então, a gente não vai utilizar muito da rua, mas a frente ali a gente vai utilizar. Vai ter touro mecânico, os cavaleiros aí que estiverem disponíveis para domar um touro vão poder estar lá, as senhoritas também. Então, vai ter brincadeira, vai ter louvor, vão ter igrejas lá e a gente vai estar celebrando. A gente vai fazer um sistema lá de apoio, né, às pessoas. O que eu estou precisando? Nós estamos precisando de pessoas, assim, homens, que queiram nos ajudar na parte de apoio, né, daquela galera. Procurar o diácono Alexandre. O diácono Alexandre vai estar direcionando vocês para alguma atividade, né? Nós também vamos utilizar, estamos separando para as mulheres, o banheiro aqui da nossa igreja, do templo. Porque a gente preparou um banheiro químico, mas as mulheres elas não se sentem muito bem utilizando o banheiro químico. Então, a gente vai disponibilizar aqui um obreiro que vai ficar aqui dentro da igreja. Essa porta nossa de metal ela não pode ficar levantando e abaixando várias vezes. Então, essa porta vai ficar erguida, vai ficar um obreiro lá por hora, a gente vai estar revezando, e esse obreiro vai estar orientando a entrada na igreja para utilizar o banheiro e voltar. A gente não vai poder utilizar o nosso saguão aqui para outras coisas. Eu estou pedindo esse carinho da nossa igreja, porque quando os de casa fazem certinho, né, conforme a gente combinou, os de fora também tendem a seguir. Então, o meu pedido, carinhosamente, é que vai ter um obreiro organizando, então vão entrar pessoas ali que vão ocupar ali o banheiro. Quando essas pessoas saírem, ele vai pedir para entrar mais 2 e a gente vai organizando assim. Porque para a gente não é válido sujar a igreja aqui, sujar o espaço lá e depois a gente ficar com mais trabalho. E para a nossa comodidade, para as mulheres, né, a gente vai ceder os banheiros daqui com essa organização. Então, peço que você venha, chegue cedo, se você puder vir nos ajudar na montagem, a gente vai estar montando a partir de sexta-feira. Vem aqui, nos ajude, dê essa força, já vai participando desse momento com a gente, para que corra tudo, e eu creio que vai estar correndo tudo certo. Eu peço também o teu jejum, a tua oração por esse mês. Esse é um mês para nós que é muito importante. Então, a gente pede para que tudo dê certo, a gente fique em oração, fique em jejum também. Uma coisa importante também a falar, que o pastor Ney lembrou hoje, é que a atividade de domingo de manhã da igreja não vai ter, ou seja, a EBD, né, meu pastor? E o culto da manhã. A gente não vai ter esse culto. Mas a gente vai precisar de pessoas aqui para ajudar a limpar a igreja, alguma coisa que esteja fora do lugar, som, essas coisas todas, a gente sempre precisa de ajuda de vocês. Então, no domingo do dia 10, não vai ter atividade de manhã, e à noite, às 18 horas, o nosso culto é normal. Então, eu conto com vocês para nos ajudar, amém? Posso contar com a igreja? Amém? Estamos juntos? Amém. Obrigado pela essa oportunidade. Então, gente, dia 15 de julho, culto de mulheres, às 19h30, com o tema Seja Luz. Dia 16 de julho, evangelismo, às 16 horas, saída aqui da porta da igreja com o diácono
Jonas, cadê o diácono Jonas? Aqui, só procurar o diácono Jonas, quem estiver interessado. Dia 22 de julho, culto de homens, às 19h30. Atenção, culto de homens, dia 22, sexta-feira, tá? E a nossa feira de vendas, dia 16 de julho, de 9 da manhã às 8 da noite, com o projeto Investindo com Fé, vai ser na rua aqui da igreja, do número 1 ao número 198, tá? A Martinha disse que ainda está aceitando patrocinadores e expositores, tá? E o estacionamento vai estar funcionando às terças e quintas, durante o culto da noite, tá bom? Obrigada, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Entrega, Adriano, para mim. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Todo mundo com dinheiro, rico? Da graça de Deus, sempre, né? Obrigado por você ter vindo. Hoje é Santa Ceia do Senhor. Nós ontem abrimos o aniversário da igreja, trouxemos uma palavra para a mocidade. E eu trago a mesma palavra de hoje também, com um teor um pouco diferente, mas nós vamos aprender um pouco mais. Esse aqui é a caneta. Deixa eu aprender um pouco mais da palavra de Deus. Um pouquinho mais, né? Acho que a cada dia Deus acrescenta um pouco mais na nossa vida. Você crê assim? Então diga, eu creio. Eu espero que você seja apaixonado pela palavra de Deus. Nós vamos falar muito sobre isso nesta noite maravilhosa. Eu quero agradecer a todos que estão envolvidos no aniversário da nossa igreja, tá? Sábado agora é um dia muito ímpar para a gente, onde nós vamos estar celebrando, como o Rogério disse, os 21 anos da nossa igreja aqui. Então, eu conto com a presença de vocês e repito as palavras do diácono Rogério: traga alguém, convide alguém para comprar, sabe? Comprar nas barracas. Pastor, é isso? Eu quero que você convide alguém para comprar nas barracas. E a pessoa assim, ó, venha com dinheiro. Amém, gente? Né? Venha com dinheiro para comprar nas barracas. Eu preciso que você convide pessoas para estar conosco, porque você sabe que todo esse valor vai ser revestido para o pagamento da prestação do nosso espaço. Amém, amados? Amém mesmo? Então, faça isso com carinho. Eu quero deixar bem claro para os irmãos que esse ano nós só vamos receber aqui 3 bispos da Nova Vida e um pastor, que é o pastor Nilson, que vai estar com a gente no dia 17, tá bom? No dia 17. O restante são 3 bispos que virão. E no restante dos dias, de domingo, de terça-feira, de quinta-feira, nós vamos ter irmãos aqui da igreja que vai estar pregando, não é verdade? Um desses irmãos é o Adriano, que vai pregar na terça-feira para a gente. Adriano tem uma palavra maravilhosa para os nossos corações na terça-feira de aniversário, né? Até fizeram uma limpeza nele geral ali, ficou bonito na foto, né? Deram um brilho, né? Era um brilho diferente nele, né? Ficou legal. Photoshop aí arrebentou a boca do balão, né? Então, terça-feira está aí. Depois, eu não falei com ninguém. As pessoas vão ser assim, ó, você vai pregar tal dia, você vai pregar tal dia, vai ser assim. Não vai ser esse negócio de tal, vamos fazer o mês. Não. Você vai pregar no aniversário da igreja. E a gente vai caminhando, vai fazendo um trabalho legal para a honra e a glória do nosso Jesus Cristo. Amém, amados? Amém, amados? Nós terminamos a nossa obra no nosso estacionamento, terminamos assim, entre aspas, né? Fizemos o que tínhamos que fazer, colocamos os portões, as grades, não é isso? Eu quero agradecer a todos que trabalharam, quero agradecer ao Marquinho, que deu a sua vida ali, esse tempo todo para fazer aquelas ferragens todas, arrumar aquilo tudo, né? O pedreiro que nos ajudou, os irmãos que foram para lá nos ajudar, as paredes que foram quebradas em pouco tempo. Então, eu quero agradecer muito a todos que se propuseram estar conosco nesse tempo. Eu dou os meus agradecimentos, já está lá com as lâmpadas, Anderson fez toda a instalação elétrica, Diácono Anderson, então está tudo funcionando lá no nosso estacionamento para a glória e a honra do Senhor. Falta ainda jogar um tapete no chão. O que é um tapete no chão? É jogar 15 metros de concreto lá no chão, não é isso? 15 metros cúbicos de concreto. Temos dinheiro para isso? Não temos dinheiro para isso, não é isso? Para fazer. Se assim Deus enviar, vamos fazer. Se não,
fica do jeito que está e vamos passar o nosso aniversário, amém? Desse jeito, para a glória do nosso Pai Celestial. Amém, amados? Amém mesmo? Eu quero fazer a oração Traz ela aqui. Traz ela aqui, ô Brizola, para mim, sua sogra, a gente fazer a oração por ela. E Holanda, agora está aqui. Vai fazer uma cirurgia, a mãe da Sabrina, né? Sogra do Gabriel. Ela aguentar o Gabriel, ela é uma rainha. Gabriel é gente boa, gente fina. Gosto muito dele. É só pilha, né? Vamos orar, queridos. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, Dona Yolanda está aqui, eu quero impor minhas mãos. Ela que vai estar passando por uma cirurgia, eu te peço, Pai, que minhas mãos sejam tuas mãos, cuidando dela, cuidando do coração dela, cuidando do emocional dela. Eu sei o quanto é difícil, Senhor, viver, ó Pai, um período desse, um período que vão mexer num corpo, um período que mexe na gente. Nós sabemos que é difícil, Senhor. Os sentimentos, tudo, ó Pai, começa a abalar dentro da gente. Mas eu te peço que a tua segurança esteja sobre a vida dela, que tu tome a mão dos médicos, Senhor, que vai tocar no corpo da tua filha, porque antes, ó Pai, de ser tocada pelos médicos, vai ser tocada por ti. E hoje a tua igreja ora assim e declara a tua bênção sobre a vida da tua filha. Nós a abençoamos, declaramos isso e, antes de tudo, já declaramos a cura do Senhor. Porque tu podes fazer o milagre antes de qualquer coisa acontecer, antes de qualquer toque na vida dela, tu podes fazer o milagre. Nós a abençoamos e te pedimos a tua bênção nesse período, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém, amados? Amém. Vai dar tudo certo. Já deu. Amém. Já deu. Tem uma pessoa que nos visita, Renata. Quem é Renata? Renata em cima, embaixo. Aqui do lado. Fica de pé, por gentileza, minha filha. Queria que a igreja aplaudisse Jesus pela vida da Renata. Isso. Você que está próximo aí, diga, seja bem-vinda, dá um abraço nela, faz aí um barulho, né? Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Meu nome é pastor Ney Teodoro, sou pastor nessa igreja até o dia de hoje. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Amém, amados? Amém, gente? Amém. Eu posso ir para o céu, né? A igreja pode ser arrebatada daqui a alguns minutos. Não é isso? E a gente está cantando naquele grande coral lá no céu, né? Lindo, lindo coral, lindo, lindo coral, eu vou cantar naquele lindo coral. É isso aí, né? Vamos cantar no lindo coral. Amém, queridos? Vamos fazer o nosso ofertório? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Essa semana nós temos um expediente muito...
Amém. Cadê a Lara para a gente orar pelo aniversário dela? Vem cá, Lara. Cadê o Valmir? Tem mais alguém que faz aniversário? Chama aqui a Ellen. Vamos orar, agradecidos a Deus pela vida dos nossos irmãos que completam mais um ano de vida. Amém, amados? Amém, gente? Amém. Você está fazendo quantos anos, você? 8? Você vai crescendo, hein, rapaz? Coisa linda demais. O Valmir está diminuindo, né? E vai embora. Passa por lá de cá, para não ficar muito emboladinho. A gente orar. Tem mais alguém que está fazendo aniversário, quer agradecer a Deus, quer uma oração? Vem cá, meu amor. Cá, Estefinha. A gente orar, agradecidos a Deus. Amém. Você pode estender as suas mãozinhas lindas para cá, a gente agradecer. Senhor Deus, obrigado pela vida, ó Pai, dos teus filhos que estão aqui nesta noite, nesse altar. Queremos te agradecer, Senhor, por esse novo tempo, por essa nova estrada que está se descortinando aos olhos dos teus filhos, ó Pai, que seja uma estrada de bênção, uma estrada de vigor, uma estrada de coragem, porque nós temos que vencer todos os dias. Te agradeço por mais um ano de vida que tu está dando aos teus filhos, e agora nesse momento nós queremos abençoá-los como igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe. Deus abençoe. Esta filha, Deus abençoe. Amém. Eu acho que agora terminou o nosso expediente, né? Queridos, eu tenho uma mensagem bem curta, objetiva. Quero que os irmãos saiam daqui 7:50, tá bom? Vocês gostam de sair cedo, né? Se dissesse assim, quero que os irmãos saiam daqui 10h, não, amém, né? O tema da minha mensagem hoje, coloca aí, Mateus, foi o de ontem, eu dei o bizu para você, não sei se você conseguiu aí. A carta de Deus sobre o amor esquecido. Repita comigo, a carta. Mais forte, vamos lá? De novo, a carta de Deus sobre o amor esquecido. Nós vamos ler o livro de Apocalipse 2, versículo 1. Joga para mim, meu filho. Não abriu, não? Vamos lá, lê para mim, queridos. Escreve o anjo da igreja em Éfesos. Vamos lá? E anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras. Versículo 4. 4. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Pai, obrigado mais uma vez por essa leitura, que possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, que possamos sair daqui cheios, repletos com a Tua presença, nesse mês de aniversário, nesse dia, nesse domingo de Santa Ceia de aniversário de 21 anos dessa igreja. Te dou graça em nome de Cristo Jesus e todos digam amém. Eu penso que o Espírito Santo de Deus, hoje, ele tem uma palavra específica para a nossa igreja. Penso assim, a mensagem enviada à igreja de Éfesos é uma palavra viva e eu penso que é uma palavra atual para todos nós. Quando o anjo fala à igreja de Éfesos, os problemas que aquela igreja
enfrentou são os mesmos problemas que enfrentamos hoje. Como ser uma igreja dinâmica no trabalho de Deus num tempo de insensibilidade e indiferença? São os mesmos problemas. Como ser uma igreja fiel em tempos de perseguições, no campo de ideia de novas teologias emergentes que têm aparecido? Como ser uma igreja que segue fielmente um princípio num contexto marcado por tanto misticismo e tantas heresias que nós estamos vendo? Como ser uma igreja vibrante no seu amor por Deus, uns pelos outros, num contexto de tanto formalismo religioso e frieza nos relacionamentos? Hein? A mensagem de Jesus à igreja de Éfeso é a mensagem de Jesus para a nossa igreja hoje. Vou repetir, né? Por isso você diz um amém. A mensagem de Jesus à igreja de Éfeso é a mensagem de Jesus para a nossa igreja hoje. Vamos falar na nossa sociedade igreja. A nossa sociedade igreja é o retrato da igreja de Éfeso. Pastor, você está generalizando? Sim, vou generalizar hoje o retrato da igreja de Éfeso, retirando algumas, colocando algumas e acrescentando algumas. Éfeso era a primeira e maior e mais rica cidade da Ásia Menor. Era uma metrópolis, e por ser uma metrópolis, ela era a luz da Ásia. Pensa nisso, olha o que era esse lugar. Em Éfeso ficava o porto mais importante da Ásia. Era considerada a porta de entrada do mundo. Éfeso era também o centro do culto a uma deusa chamada Diana. Qualquer lugar tem gente ruim, né, gente? O templo dessa deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha só que coisa. Éfeso também era um centro importante da religião pagã. Tinha o culto ao imperador. Éfeso era também famosa como centro mundial da superstição. Pessoas, queridos, vinham de todas as partes do mundo comprar amuletos, objetos mágicos nessa cidade. Mas Éfeso também era um centro da imoralidade. O templo da Diana dos Efésios tinha centenas de prostitutas. Éfeso representava também cristãos e igrejas que esfriaram na fé. Éfeso representava também cristãos e igrejas que esfriaram na fé. Eles permaneciam como cristãos, mas sem o mesmo fervor. Essa era a igreja de Éfeso. Uma igreja que perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo a sua vontade, se esfriou no amor. Muitos cristãos estão se desviando da verdade e não conseguem perseverar mais no amor. O amor está se esvairindo, está se indo. Sabe? Muitas vezes, a religião, a religiosidade faz isso com pessoas. Pessoas que são criteriosas, religiosas, que buscam a verdade, mas que deixam o mais importante, que é o amor ao próximo.
a igreja de Éfeso teve grandes pastores. Paulo foi pastor, Apolo, Timóteo, João. Aquela igreja era uma igreja grande, uma igreja maravilhosa. Houve nessa igreja, lá em Éfeso, ricos sinais de avivamento. O avivamento aconteceu naquela igreja de uma forma extraordinária. As pessoas ouviam o evangelho, vinham publicamente denunciando as suas obras pecaminosas. Éfeso era assim. As pessoas convertidas do ocultismo queimavam em praça pública os livros de magia. Coisa linda, igreja. O evangelho se espalhou-se por toda a Ásia a partir do testemunho daquela igreja chamada Igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja missionária. Parece que é a cara da nossa igreja. Uma igreja dinâmica, uma igreja para frente, uma igreja que pula, que canta, uma igreja que consegue as coisas, uma igreja que tem um poder muito grande nas suas compras, naquilo que fez em 21 anos. Parece com a nossa igreja. Uma igreja missionária. Agora, Jesus Cristo tem uma mensagem para essa igreja e essa mensagem também é para nós. Essa mensagem é para mim e é para você. Que tal falar sobre aprovação? Ser aprovado. Hoje é o primeiro dia de festa, o segundo dia, que ontem foi o primeiro dia aqui. E a palavra é: será que nós estamos sendo aprovados como igreja? Será que eu estou sendo aprovado como igreja? Pensa comigo. Vamos ler algumas partes ainda de Apocalipse. Ele vai colocar na tela para a gente. Escreve o anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são. E descobristes que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome. E não te... Mas tem a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Agora, Jesus, ele tem as suas credenciais. Jesus, ele é dono da igreja. Repita comigo: Jesus, ele é dono da igreja. Diga para o seu irmão: Jesus é o teu dono. Repita para outra pessoa: Jesus é o teu dono. Diga para o seu irmão: Jesus manda em você. Diga para o seu irmão: ele faz o que ele quiser com a tua vida. Ele cura, salva, liberta, batiza, mata, ressuscita. Ele é dono da igreja, ele é o teu dono. Agora, ele tem credenciais, ele tem a liderança da igreja nas suas mãos. Jesus não apenas tinha a liderança da igreja nas mãos, mas ele segura essa liderança em suas mãos. Jesus exerce o controle sobre a sua igreja. Nós estamos dentro das mãos de Cristo, das suas mãos. Ninguém pode nos arrebatar, ninguém. A segunda credencial desse Jesus: ele visita a sua igreja e sonda profundamente a sua igreja. Você está nas mãos de Jesus, mas Jesus sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Você não tem como se esconder dele. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sonda o meu coração e o seu coração. Diga amém, por gentileza. Cristo visita o seu povo. Ele habita com o seu povo. Ele anda no meio do seu povo. Ele
ele caminha de uma forma diferente no meio do seu povo. Ele cuida de uma forma diferente. Ele conhece. Jesus está vendo a igreja por dentro e por fora. Ele anda no meio da igreja para encorajar a igreja, para repreender, para chamar a igreja ao arrependimento. Jesus é dono da igreja. Jesus é o teu dono. Pastor Ney Teodoro não é o teu dono. O teu dono é Jesus. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho um dono, sabe? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Você pode bater no seu peito e dizer, eu sou a igreja. Agora, esse Jesus, ele sonda a igreja. E os seus olhos, diz a palavra, são como chamas de fogo. Não escapa nada da sua investigação. Jesus, ele olha para a igreja, como ele é conhecedor da igreja, ele olha para a igreja em Éfeso, que tinha todos aqueles requisitos que eu li para os irmãos, tinha poder, tinha autoridade. Mas quando Jesus olha para essa igreja de Éfeso, ele viu o seu amor se esfriando. Ele olhou para a igreja de Esmirna e viu lá uma sinagoga de Satanás. Olha como é que ele sonda. Aonde a imoralidade era tolerada. Ele conhece a igreja. Ele olhou para a igreja de Pérgamo e viu lá instalado o trono de Satanás. Na igreja de Tiatira ele viu a tolerância da imoralidade a Jezabel. Ele olhou para a igreja de Sardes, viu que as suas obras eram íntegras, não eram íntegras. Ele avisou a igreja de Filadélfia que tinha posto diante dela uma porta aberta. Ele alertou a igreja de Laodiceia que estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Ele fez isso. Coloca a próxima frase para mim, Mateus. O que é que Jesus está vendo em nossa igreja? Eu coloquei alguma coisa. Leia para mim. O que Jesus está vendo na nossa igreja? O que ele está enxergando em nós? Hein? Vamos deixar quieto aqui, que a gente não vai mexer nisso aqui agora, não. Aí Jesus olha para a igreja de Éfeso, por conhecer, por saber quem ela era, Jesus faz também alguns elogios. Os elogios são esses. Era uma igreja envolvida na obra de Deus. A igreja de Éfeso era ativa, ocupada no serviço de Deus, ocupada no serviço dos seres humanos, seus membros eram plenamente ocupados, pregava o evangelho, cuidava dos doentes, ensinava os jovens, visitava os idosos. Igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, cada membro estava sempre fazendo alguma coisa para Cristo. A agenda da igreja estava sempre cheia de muitas atividades, parecida com a nossa, né? Uma igreja perseverante na tribulação, uma igreja estruturada doutrinariamente, nossa igreja é assim. E a igreja de Éfeso, ela ainda se destacava pela sua pureza doutrinária, gente. O troço é forte. Quem conhece a história dos nicolaítas? Vou te dizer. Por que ela era uma igreja doutrinária? Os nicolaítas eram os destruidores do povo.
Os nicolaítas entraram dentro da igreja de Éfeso, eles estavam propagando as suas doutrinas nocivas, especialmente com a sua imoralidade. Eles ensinavam que os crentes não deveriam viver uma vida diferente do mundo. Os crentes não deveriam romper com o mundo. Eles ensinavam isso. Os nicolaítas eram piores que os pagões, porque agiam infiltrados na igreja. Eles queriam gozar do melhor do mundo e do melhor da igreja. Os nicolaítas não queriam destruir o cristianismo, mas oferecer uma nova versão dele. Uma versão modernizada na verdadeira fé que eles acreditavam. E eles se infiltraram, os nicolaítas. Mas a igreja de Éfeso, poderosa, identificou os falsos ensinos. Olha aí. A igreja de Éfeso pegou os nicolaítas e pau. Pegou a obra dos falsos apóstolos, pau. Rejeitou a heresia deles, botou os nicolaítas para fora. Os crentes de Éfeso não se separaram apenas das falsas doutrinas, mas também das falsas obras. E eles disseram para eles mesmos que o verdadeiro amor não comunga com o erro nem com o mal. Na verdade, os crentes de Éfeso, eles eram ocupados no serviço de Deus, pacientes no sofrimento e tinham fé. Essa igreja de Éfeso, linda, maravilhosa, sim ou não, gente? Mas surge uma acusação. E a acusação está aí no versículo 4. Coloca para mim, meu filho. O que está escrito ali? Nós temos que entender que a igreja em si, Deus não tira o poder da igreja. Você tem o poder de Deus na sua vida, você tem o poder de construir, você tem o poder de se levantar de manhã, você tem o poder de criar oportunidades para você mesmo. Deus te deu esse poder, Deus te deu essa autoridade, e Deus não tira essa autoridade da sua vida, porque você é a igreja tem que romper, a igreja tem que avançar. Isso Deus te deu. Mas uma das coisas que Deus cobra esta igreja, não é as coisas boas que ela está fazendo, não é as coisas boas que nós estamos fazendo, a única coisa que Deus está nos cobrando é esse fato aqui. A acusação é essa: eu tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Você não visita mais o jardim secreto do início de tudo na sua vida, porque você cresceu, você desenvolveu, você terminou a sua faculdade, Deus está te dando coisas, você casou, você comprou, você hoje tem seu carro, você hoje tem sua casa, mas tu deixaste o primeiro amor. Aquele amor que quando você olhava assim, você ficava extasiado. Sabe? Eu já tenho tudo, pastor. Eu sou a igreja. Uau! Uma igreja que perdeu a sua paixão por Jesus. Eu até amo. Legal. Falei ontem para os jovens sobre essa questão desse amor. Eu até amo. Te amo, gosto de você demais. Mas aquela paixão, aquele negócio de 5 minutos depois está, eu quero te ver, quero estar contigo. Sumiu. Eu até amo a Deus, sim, toda Santa Ceia eu venho tomar a ceia do Senhor. Eu amo a Ele, eu amo Jesus, eu amo esse Deus maravilhoso. Todo mês eu dou meu dízimo, ainda dou uma oferta de amor. E se tiver campanha, pau.
Pastor, eu dou até cesta básica. Tranquilo, de boa. Eu amo a Deus, mas eu não sou apaixonado por Ele. Ele me deu tudo, hoje eu faço tudo por todos, mas eu não sou apaixonado por Ele. Eu não tenho mais aquele prazer de dizer assim, Senhor, eu não consigo viver sem a Tua presença. Eu já deixei de fazer a minha devocional. Eu já não adoro mais Ele. Eu não sou mais apaixonado por Ele. Não sou. É como aquele homem que casou com a donzela, magrinha, bonitinha, direitinha. O cara não tem tantos recursos assim, nasceu o filho, criou aquelas pelanquinhas aqui, lembra delas? Que cria aqui na barriguinha? Hein? Aí não teve aquele poder financeiro para fazer aquela abdominoplastia. Aí, tirar a pelanca, isso aí. Quando ele olhava, ele via sarada. Agora, aí ele perdeu aquele... Eu até te amo, sabe? Eu amo você, eu te amo bastante, mas aquela paixão perdeu porque esse corpo não é mais aquele, sabe? Eu só não vou te trair porque eu disse lá para o pastor lá no altar que até a morte nos separe. É assim que essa igreja estava. Tinha tudo, viveu tudo, realizou tudo que tinha que realizar, mas perdeu essa paixão. Queridos, nós temos essas 4 paredes, estamos sentados num bom banco, nós temos um som, nós temos tudo o que a gente precisa como igreja aqui neste lugar, mas a única coisa que nós não podemos perder é a paixão por Cristo Jesus. Nesses 21 anos, queridos, não perca a paixão por Cristo Jesus. Não são os bancos, não são as coisas. Tem pessoas que estão atrás de coisas, de criar coisas, para ganhar coisas. Nós não precisamos disso. Você não precisa de coisas, você precisa de Deus na sua vida. Porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Eles deixaram uma vida de devoção profunda e desceram as planícies da mediocridade. Seus corações perderam o calor da paixão e estavam frios. Sabe? Eles lutavam pelo rigoroso, pelo intenso trabalho. Eles lutavam. Assim a igreja de Éfeso se tornou uma esposa que pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com devoção. Como alguém pode ser fiel por dever e não por um afinado e apaixonado ou apaixonante amor. Essa situação para mim me faz lembrar da noiva de Deus. Deus muitas das vezes comparou a sua noiva e ele mesmo, o seu noivo ou esposo. Deus fixou o seu amor nela, na igreja, sabe? Quando ele estava em tempos de amores, ele toma a igreja como sua esposa. Ele faz juramentos em alianças com ela. Aí quando eu leio Jeremias 2:2, vai estar na tela, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e todo o teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Você lembra quando você seguia Jesus, naquela terra que não se semeava nada, você ia atrás dele, você vibrava, estou contigo, mas hoje você tem tudo. Hoje ele te deu tudo.
A igreja é a noiva de Cristo. Ela deve apresentar-se a Ele como uma noiva pura, santa, sem defeito. Mas agora o noivo celestial vê que o amor da sua noiva está se esfriando. Aquela primeira sensação de êxtase, sabe? Tinha passado. A sua antiga devoção cristã havia esfriado, a igreja havia abandonado o seu primeiro amor. E sem esse amor, querido, a obra da igreja é morta. Sabe? A primeira geração da igreja em Éfeso foi marcada pelo amor. E uma nova geração começou a se despontar na igreja de Éfeso. E eles perderam o fogo da sua primeira devoção. Eles continuavam trabalhando, mas sem amor. Já viu você trabalhar, mas você não tem amor por aquilo que você faz? Você trabalha. Você sabe. O que eu tenho que fazer? Botar a máquina para trabalhar. Sim. De 5 em 5 minutos eu piso no pedal. Plaque. 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 Não tem amor. Sabe? É igual você chegar aqui dentro, você não tem amor mais por mais nada. A igreja é rica. Escangalhar comprou, tá botando nova. Você chega em casa, compramos a TV, comprou? Ah, usa de qualquer jeito, deixa aí, rapaz. Por quê? E pai tem dinheiro, Deus já deu. Escangalhou. Dá para uma outra pessoa? A igreja estava assim. Continuavam trabalhando, mas sem amor. Continuavam enfrentando perseguições, mas sem amor. Continuavam firmes na doutrina, mas sem amor. Mas sem amor, o trabalho se torna enfadonho. Sem amor, o sofrimento. Sem amor, o sofrimento é extorcismo, como eu disse ontem, é uma fidelidade ao conhecimento. Sem amor, a fé é morta. O amor é maior do que o conhecimento. O amor é maior do que a fé. O amor é maior do que a esperança. Agora, Jesus é excelente. No versículo 5 e 7, ele faz uma advertência. Olha a advertência que ele faz. Lembra-te, pois, e volta às obras que praticavas no princípio. Continue. Aí Jesus faz uma advertência. E de repente a igreja, ela recebe a ordem de lembrar-se de sua condição anterior. E a condição é essa, coloque para mim. Lembra-te, pois, de onde? E tem uma frase ali embaixo, leia para mim. A filosofia do mundo diz: mas eu penso que a lembrança é um dom precioso. O passado para mim é um encorajamento, é uma advertência para mim e para você. A filosofia fala sobre isso, mas para mim o passado é um encorajamento, é uma advertência. Olhar para trás pode ser pecaminoso, mas pode também ser sensato olhar para trás. Você mudar a sua vida. Não devemos viver no passado, mas lembrá-lo é comparar o que somos com o que fomos, é uma experiência salutar e restauradora para mim. O filho pródigo.
começou o seu caminho de restauração quando ele lembrou da casa do seu pai. Coloque para mim, por favor. Leia. A igreja recebe uma ordem de arrepender-se. Não era só apenas uma mudança passageira. Não é apenas uma tristeza sentida pelo erro. Arrependimento não é apenas um discurso de palavras, nem muito menos medo das consequências. Arrependimento significa mudar de direção, meu irmão. Precisamos mudar a nossa mente, precisamos mudar os nossos sentimentos. Precisamos mudar a nossa vida. Olha o que o filho pródigo fez, coloque para mim. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti. Queridos, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e direi: Pai, eu pequei contra ti. O que é se arrepender? É voltar a praticar as obras que você praticava no princípio. A igreja, queridos, ela tinha que recuperar o que havia perdido. Ela tinha que praticar as obras que praticava no início. Ela tinha que voltar a se apaixonar por Cristo Jesus. Ela tinha que ser uma noiva apaixonada por seu noivo. Ela tinha que viver o trabalho e enfrentar os perigos por amor a Jesus. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando. Ninguém. É tempo de voltarmos para Deus. Você que se afastou, você que está frio na fé, você que deixou de orar, jejuar, ler a palavra, é tempo de recomeçar, como Pedro recomeçou, é tempo de voltar para casa, como o pródigo voltou, é tempo de reconstruir o altar do Senhor que está em ruínas. Tem muitos altares que estão em ruínas. E o nosso Jesus também, ele vem com ameaças para cima dessa igreja. Coloca para mim, Mateus, a ameaça. Se não, nenhuma igreja indiferente a Deus tem um lugar seguro permanente neste mundo, queridos. O tempo é chegado, o julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa aqui. Uma igreja fria não pode representar Cristo no mundo. Vou te dizer o que é uma igreja fria. Comecei com um carrinho de mão. Hoje eu tenho 10 caminhões bitrem. Mas não representa Cristo essa igreja. A gente acha que nós representamos o reino de Deus pelo aquilo que nós temos. Você não representa o reino de Deus pelo aquilo que você tem. Você representa o reino de Deus pelo aquilo que está dentro de você, meu irmão. Que é o Espírito Santo de Deus. A sua comunhão com Ele. A nova geração que surgiu naquela época esqueceu-se do Senhor e está surgindo uma geração que está se esquecendo de Deus.
A igreja que perdeu o seu amor. E ele diz: não perca. Esse amor não. Porque se você perder esse amor, querido, em breve você vai perder também a sua luz. A igreja não tem luz sem amor. Muitas igrejas têm deixado de existir porque abandonaram o seu primeiro amor. Mas pastor, tem tantas igrejas aí. Entenda, muitas igrejas deixaram de existir. Aquela igreja que ora, aquela igreja que busca, aquela igreja que tem amor pela palavra, deixaram de existir. Porque as palavras de interação têm sido tão fortes, né? De construção, de realização, que você... É mais fácil eu ir num programa desse de realizações do que ir num programa de dobrar os joelhos e dizer: Pai, estou aqui, faça da minha vida o que tu queres. Nós como igreja, 21 anos, como nós estamos? Estamos correndo esse risco? Na igreja de Éfeso, os membros ficaram dispersos, porque eles perderam a capacidade de brilhar, de se arrepender e de amar. Sabe? Eu recebi um áudio de um pastor. Ele deve estar me vendo agora. Que aquele áudio, ele foi o áudio que mais me deixou cabisbaixo uma semana inteira. Quando ele conversou alguns pormenores de algumas coisas. E a expressão da pessoa que conversou foi uma expressão totalmente mundana. E quando eu olhei aquele áudio, eu fiquei muito entristecido. Você não sabe o tamanho da minha tristeza. Você não pode lidar com pessoas vou falar não, deixa quieto. O versículo 6 vai dizer assim: ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore que está no paraíso de Deus. Só o vencedor. Ontem eu escrevi algumas palavras para a mocidade e eu vou repetir as mesmas. Ouça só o que o Espírito diz à igreja. Há uma palavra para o vencedor. Ao vencedor dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Cada uma das 7 cartas terminam com uma promessa ao vencedor, ou seja, para quem obedece à mensagem que o Espírito diz à igreja. Mas o que é a vida eterna se não conhecer o amor, se não conhecer e amar a Deus e amar o seu Filho Jesus Cristo? E o que é o céu se não a morada do amor? Jesus hoje está passeando no meio da nossa igreja. Ele está sondando os corações de nós pastores, de todos os líderes, os casais, os jovens, os adolescentes,
Deus está sondando. Ele nos conhece. E eu termino com essas frases, eu gostaria que você lesse. Lê para mim. Primeira pergunta: o que o Senhor está vendo em nossa igreja? Quais os elogios? Quais exortações? Que mudanças precisamos fazer? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. 2022 é o ano da sabedoria. Feliz aniversário, Igreja Nova Vida em Vila Rosali, pelos seus 21 anos de vida. Mas que você volte ao primeiro amor. Que você seja apaixonado por Cristo Jesus. Pelo amor que você tem a Deus. Não deixe as coisas te influenciarem, não. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus. Vamos ficar de pé. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha doces palavras. Te darei, eu te darei, eu te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi, eu te direi, eu te direi, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Se você que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto
valeu, valeu. Valeu a pena confiar no Senhor, valeu a pena levantar as mãos aos céus, valeu a pena fazer a minha devocional ao Senhor, valeu a pena, valeu a pena, valeu, 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 valeu. Valeu a pena confiar, valeu a pena adorar o nome de Jesus. Que bom viver esse sentimento de adoração. Quantas igrejas perderam esse sentimento de adoração? Ah, queridos, adorem ao Senhor. Não deixe esse amor se esfriar, seja apaixonado por Ele. Seja apaixonado por Ele. Seja apaixonado por Ele. Você se considera livre por causa do sangue, você vai gritar bem alto, vai dizer: eu sou livre. Quero te adorar, Jesus. Sou livre. Diga: nada além do sangue.
Jesus. Cante isso mais uma vez, diga: eu sou livre. Sou livre. Eu sou livre. Sou livre. Diga: nada, 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 nada além. Nada além do sangue. De quem? Nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Diga assim: desse sangue. Se este sangue lavar mais algo que a neve, Quem pode dizer algo? algo mais que a neve, algo mais que a neve. Diga assim: desse sangue. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve será. Estenda seu pão aos céus. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, pela adoração, pelo sentimento, pelo amor que temos por Ti. Não amamos coisas, mas amamos a Ti. Nós te amamos, nós te queremos. Nós te amamos, Jesus, e te queremos. Nós te bendizemos porque Tu és Rei dos Reis. Oh, aleluia. Obrigado, Deus, por esse pão precioso, pela Tua carne que foi machucada por nós. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Te dou graça. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te dou graça. Todos digam amém. Coma deste pão. Pega seu cálice em suas mãos agora. Seu cálice está em suas mãos. Abra. Sangue que foi derramado por mim e por você na cruz do Calvário. A Bíblia diz que é o cálice da nova aliança, né? Pai, obrigado. Há 21 anos atrás nós celebramos a primeira ceia aqui em Vila Rosali. Lembro-me que no dia 7 de julho, Senhor, de 2001, nós estávamos ali. E logo após tinha a ceia do Senhor para ser feita. Nós estávamos reunidos em 3 a 4 pessoas. Olhávamos um para o rosto do outro e pensávamos: como vai ser daqui para frente? Mas Tu foi acrescentando pessoas, amigos, colegas.
E a tua igreja foi crescendo. Chegamos até aqui com pessoas especiais por demais, Senhor. Quantas coisas aconteceram neste tempo. E há 21 anos nós estamos levantando este cálice da nova aliança, nos aliançando contigo todos os meses em favor da nossa vida e da tua igreja. A tua igreja não para, a tua igreja vai avante sempre. Que o nosso amor continue perfeito. Que o nosso amor não venha se esfriar, que a nossa paixão por ti possa ficar cada vez mais forte. Eu abençoo este cálice em nome de Jesus. Nessa santa ceia de aniversário, obrigado. Em nome de Jesus, por este cálice. Bebamos todos, beba deste cálice. Você pode adorar o nome do Senhor um pouquinho? Pelo menos por 1 minuto, 60 segundos de barulho daquele que move os céus. Não um barulho comum, mas um barulho diferente. De agradecimento a Deus por 21 anos de vitória. Você pode fazer esse barulho santo de agradecimento a Deus? Você pode fazer esse barulho? Os instrumentos, a voz dos irmãos. Você pode fazer isso? Você pode bater tambores, instrumentos de cordas, instrumentos sonoros. Que os vibratos possam acontecer nesta noite. Vamos adorar o Rei dos Reis. Seja grato a Deus. Grita bem alto, irmão. Adora Ele. Pelo sangue vertido, pelo escravo nas mãos, eu sou grato. Pelo sangue derramado, pelo prego nos pés, eu sou grato. Grato sou. Eu não merecia, mas mesmo assim tu se entregou, eu grato sou. Nada tinha em troca a te oferecer, mas mesmo assim tu deu teu filho pra morrer por mim. Grato sou. Grato sou. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. A Ele a honra, a Ele a
a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração. Amém, irmãos? Feliz aniversário a todos nós. Feliz aniversário a você que tem vindo todos os domingos, terças-feiras, louvar e adorar o nome do Senhor neste lugar, com as suas dores, com os seus problemas, com as suas alegrias, com as nossas indiferenças, muitas das vezes. Estamos vivendo esse tempo. Eu só tenho que agradecer a todos vocês, os antigos, os novos que chegaram, por tudo isso que nós estamos vivendo. Vamos continuar, gente. Amém? Vale a pena. Amém? Vale a pena ser apaixonado por Jesus Cristo. Amém? Hoje eu não vou lá para a porta, que eu estou com um probleminha aqui no meu bracinho. Mexi muito ontem. Mas eu quero ter o privilégio nesse dia tão importante de trazer a bênção apostólica para os irmãos. Amém? Você pode erguer suas mãos aos céus. Pai, obrigado por esta noite tão especial. Agora nós vamos para os nossos lares debaixo da tua segurança. A minha emoção é muito grande, Senhor, em saber que tu tens cuidado de cada um de nós, de cada família. Tu tens cuidado. Que o amor de Deus, Pai, a paz insondável do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, de uma forma rica. Aplausos a Ele. Gente, passa na cantina, hein? Tem caldo de aipim da Priscila lá na cantina. E toda obra de mal, e nada vai.